Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém. Irmãos, nós estamos sendo preparados por Deus para viver em um mundo cuja sociedade está se tornando cada vez mais parecida com as sociedades de Sodoma e de Gomorra. O mundo está se tornando, na sua totalidade, como Sodoma e Gomorra. E nós sabemos o que aconteceu com aquelas cidades quando o seu pecado atingiu os limites da paciência de Deus. Deus, com 2 anjos, visitou Abraão em um determinado dia e disse para ele: nós temos ouvido o clamor de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas. E Deus disse para Abraão que ele havia descido para conferir essas coisas. Não que Deus precisasse disso, mas porque Deus, na sua revelação a Abraão, ele quis que Abraão soubesse que Deus está atento ao que acontece na história. Então Abraão intercedeu pelas cidades da Campina, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas. E essa intercessão, ela chegou a um ponto em que Deus disse para Abraão que se houvesse 10 justos dentro daquelas cidades, ele não iria derramar o julgamento. Só que não havia. Então Ló e sua família, Ló, o sobrinho de Abraão, e sua família, sua esposa e as filhas, foram tiradas às pressas, com urgência, de dentro daquelas cidades, e quando eles já estavam seguros, Deus derramou o seu julgamento
em forma de fogo sobre as cidades das Campinas. A Bíblia cita Sodoma e Gomorra, mas havia outras cidades naquela mesma região que também foram atingidas. E nesse julgamento, a Bíblia nos conta que a mulher de Ló, ela hesitou na sua fuga, ela parou, olhou para trás para o fogo que estava caindo do céu e destruindo a cidade, e ela foi atingida e se transformou numa estátua de sal. Aconteceu com a mulher de Ló o que acontece com aquelas pessoas que teimosamente persistem em ficar nas áreas em que há um vulcão em erupção. Quando um vulcão entra em erupção, além de tudo que ele lança para cima, há um fogo que sai junto com a lava, e esse fogo ele é tremendamente rápido. Às vezes caminha mais de 100 quilômetros por hora, de tal maneira que se uma pessoa já não estiver fora daquela área que ele pode atingir com a sua erupção, ela não vai ter condições de fugir, nem se estiver de carro, dependendo do carro. E essa massa, ela sai queimando tudo que encontra pela frente. Isso aconteceu com a mulher de Ló. E quando ela foi atingida, ela instantaneamente se transformou numa estátua de sal por causa dos elementos contidos naquela massa que veio a partir da cidade. Ló e suas duas filhas não foram atingidos porque já estavam mais longe. E há um versículo muito interessante nas Escrituras que diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós lemos aqui um texto escrito pelo apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, que nos traz uma revelação com relação à sociedade, tanto dos dias que nós estamos vivendo, quanto do nosso futuro. A sociedade humana vai chegar a um ponto em que não haverá mais nenhum tipo de afeição. Hoje nós podemos ver através dos noticiários as pessoas praticando solidariedade com os necessitados, particularmente quando acontece uma calamidade natural, como as enchentes lá em Santa Catarina, as inundações. As pessoas se prontificam a socorrer os flagelados, os desabrigados, os que perderam tudo. Todo ano é assim. Há pouco tempo, isso foi feito com relação às inundações, enchentes lá no Nordeste. Agora é no Sul. Mas segundo a descrição da humanidade que vem pela frente, e que nós já temos no nosso meio, qualquer tipo de afeição, de solidariedade vai desaparecer do mundo.
Os pecados que a Bíblia relacionam aqui sempre aconteceram, as pessoas sempre foram assim, as pessoas sem Deus. Mas a gravidade desses pecados tem aumentado de intensidade com o passar do tempo. E nós então temos visto, temos testemunhado o aumento da violência, da crueldade de uma forma nunca vista. Estão acontecendo no mundo barbaridades que nem entre os animais existe. Nós estamos vivendo em um mundo de conflitos de várias naturezas e de uma imoralidade incalculável. Deus quis nos mostrar alguma coisa do que vem pela frente. Deus sempre esteve nos preparando para o futuro. E agora, nós estamos vendo a necessidade que nós temos de buscar a Deus de uma maneira mais fervorosa, mais intensa, para enfrentarmos o mundo, a sociedade que está vindo aí. Diz Paulo para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias, ou seja, nos últimos tempos relacionados com a volta de Cristo, sobrevirão tempos difíceis, mais difíceis ainda do que os tempos de hoje. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Não há necessidade de nós comentarmos sobre cada uma dessas mazelas, sobre cada um desses vícios, desses pecados. Eu gostaria de destacar alguns para a nossa meditação e para que nós possamos olhar o mundo da mesma perspectiva de Deus, porque é Deus quem está nos dizendo isso. Ele vê o futuro como se fosse hoje. E Ele quer nos prevenir para que nós nos preparemos. Então, uma das coisas que as pessoas serão, especialmente naqueles dias, é que elas serão blasfemadoras. Hoje, já há pessoas que blasfemam contra Deus, assintosamente, sem esconder. E essa blasfêmia contra Deus, ela está se tornando cada vez mais frequente. As pessoas estão levantando a sua voz e desafiando a Deus, elas estão blasfemando, ou seja, desonrando a Deus, desrespeitando a santidade e o poder de Deus, dizendo coisas assustadoras contra Deus, xingando a Deus, desafiando a Deus.
No século XIX, um homem chamado Darwin, um pseudocientista, depois de fazer algumas pretensas descobertas, ele disse: nós não precisamos de Deus, porque Deus não criou nada. As coisas vieram através de um processo evolutivo. E ele escreveu um livro sobre isso, A Origem das Espécies, em que ele mostra como, segundo ele, tudo passou a existir através de um processo evolutivo. Eu pronunciei Darwin porque esse homem era inglês. E no inglês, o W, a letra W que existe no nome dele, é pronunciada como U. Mas vocês vão cansar de ouvir, até mesmo dentro das escolas e através da televisão, as pessoas falando Darwin. Deixa para lá. Se vocês quiserem falar Darwin também, tudo bem, mas o certo é Darwin. Eu disse que esse homem era um pseudocientista, porque realmente ele era um pseudocientista. Ele não era um cientista na acepção completa da palavra. E as descobertas que ele fez têm sido, nos nossos dias, contestadas por muitos cientistas verdadeiros. Mas diante dessas descobertas, ele diz: olha, a gente não precisa de Deus. Isso foi uma blasfêmia contra Deus. O monte de blasfêmias que nós ouvimos hoje começou com essa blasfêmia do Darwin. Porque naquele mesmo século, um outro homem, um filósofo, chamado Nietzsche, ele usou as palavras de Darwin e declarou na sua filosofia que Deus estava morto. Na verdade, o mundo inteiro, o mundo ímpio inteiro, no século XIX, celebrou a morte de Deus. Nietzsche apenas sistematizou isso, ele colocou isso no papel, nas suas teorias filosóficas. Deus está morto. No início do século XX, vários movimentos, principalmente movimentos jovens de arte, também blasfemaram de Deus e anunciaram com todas as letras que a partir daquele momento, início do século XX, as coisas seriam tomadas pela violência. E daí para cá, a blasfêmia contra Deus tem vindo num crescendo. E agora, nos nossos dias, particularmente aqueles que se dizem e consideram satanistas, têm blasfemado de Deus assintosamente, sem o mínimo respeito, sem a mínima consideração, porque eles querem
que o diabo, o Deus deles, seja o Deus de toda a terra. Bom, Jesus Cristo já havia dito que este mundo está posto no maligno. Então, não é de estranhar, mas é chocante. Quando se ouve da boca de um jovem, como aconteceu há poucos dias, que Satanás é o Deus deles e que eles estão cultuando a Satanás e que eles vão colocar Satanás como o Deus do Brasil. Mas os tempos vão piorar, porque os blasfemadores vão se multiplicar e as blasfêmias vão aumentar de intensidade. Mas também o apóstolo Paulo está dizendo que a sociedade do futuro será uma sociedade desafeiçoada. Os homens serão desafeiçoados. Isto significa sem afeição, sem empatia. As pessoas não terão mais remorso, por exemplo. Aqueles que praticam violência contra os outros, eles vão gostar de fazer isso. Hoje ainda se vê em um ou outro acontecimento os culpados falando em remorso, falando em arrependimento, pedindo desculpas para a sociedade em algumas ocasiões. Mas isso vai acabar, os homens serão desafeiçoados. Ninguém vai pensar duas vezes antes de cometer uma violência contra alguém. Então, pensem bem nisso. Todos, com exceção daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus, todos serão psicopatas. O psicopata é aquele que não tem empatia nenhuma. Ele comete a sua violência, comete o seu desatino, e aquilo não tem nenhum peso na sua consciência. O desafeiçoado é um psicopata absoluto. Ou seja, o mundo será louco. E Jesus Cristo falou que esse mundo, essa sociedade psicopata, essa sociedade desafeiçoada, é a sociedade que vai se lançar contra a igreja para eliminar a igreja da face da terra. Jesus Cristo disse as seguintes palavras: vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. E ele disse mais. Ele disse: aquele que vos matar julgará com isso estar prestando culto a Deus. Paulo fez isso antes da conversão.
Quando ele perseguia os cristãos e prendia e matava, como aconteceu com Estevão, Paulo julgava estar servindo a Deus, matando os cristãos. Agora imagine isso conduzindo toda uma sociedade humana. Porque o anticristo que virá, e sobre o qual nós falaremos na escola dominical, ele vai convencer o mundo inteiro, vai seduzir o mundo inteiro, convencendo o mundo de que os crentes são os culpados de toda a desgraça que acontece na terra. Jesus também disse isso. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Isso já está acontecendo hoje. O presidente que foi eleito disse com todas as letras que vai responsabilizar os pastores pelas mortes de todos os que morrerem por Covid e que não foram vacinados. Agora imaginem o anticristo com todo o poder que vai lhe ser dado por Satanás, agindo assim, culpando os crentes pelos males do mundo, porque muitas outras pragas e pestes virão. A Bíblia está dizendo isso. E o anticristo, quando ele estiver reinando, ele vai convencer o mundo de que todos os males que acontecem é por culpa dos crentes. E como as pessoas estarão desafeiçoadas, elas não vão ter a mínima hesitação em pegar o crente mais próximo e acabar com a vida dele. E Jesus Cristo ainda falou que os piores inimigos serão os da própria casa. Quer dizer, aqueles que não são crentes dentro da mesma casa. Os tempos serão muito mais difíceis. E uma outra palavra que o apóstolo usa aqui é que os homens serão implacáveis. Implacável quer dizer aquele que não perdoa. Você pede misericórdia e ele nem liga. Você pede pelo amor de Deus e ele nem tchum. Desculpe o tchum. É coisa de mineiro. A pessoa não liga, não atende o clamor por misericórdia, por compaixão. Os homens serão sem domínio de si. Isso já está acontecendo a olhos vistos.
As pessoas estão fazendo, até mesmo em público, práticas vergonhosas, escandalosas, obscenas. As pessoas não se dominam mais. E nesses tempos difíceis, mais difíceis que Paulo está anunciando, essa falta de domínio ela será total e absoluta. Naqueles movimentos que eu citei aqui do início do século XX, começando aí por volta de 1920, houve uma organização que, seguindo a filosofia de Nietzsche, essa organização, ela estabeleceu um alvo, uma meta de ensinar para o mundo todo, de doutrinar o mundo todo, para que cada pessoa pudesse fazer o que quisesse. E algumas décadas depois disso, por volta de 1960, um homem iniciou um movimento de sexualidade nos Estados Unidos com base no lema: faze o que quiseres. Ou seja, a moral deixa de existir. A ética deixa de existir. Não existe mais absolutos. A pessoa faz o que bem entende. É o caos. E essa legenda está sendo lembrada nos nossos dias. E é claro que isso vai continuar, porque é bíblico. Os tempos ficarão cada vez mais difíceis. As pessoas perderão totalmente o respeito. As pessoas serão sem domínio de si, porque elas não precisarão se dominar para nada. Nietzsche falou que quando a pessoa se domina, ela se prejudica. Ela fica doente da cabeça. As pessoas precisam liberar os seus instintos, segundo ele e segundo um psicólogo chamado Jung. Então, eles dizem que a pessoa não pode ser frustrada. Se ela deseja fazer alguma coisa, especialmente na área da sexualidade, ela deve fazer. Senão vai sofrer trauma, vai sofrer desvio psicológico, vai sofrer neurose. Então, pela saúde da humanidade, as pessoas precisam fazer o que quiserem fazer. As pessoas serão enfatuadas, quer dizer, cheias de si, arrogantes, petulantes. E isso significa um tipo de egoísmo que leva a pessoa
a querer ter domínio sobre as outras. Imaginem cada pessoa no mundo querendo reinar, querendo que todos façam a sua vontade. Isso dentro de casa, quando atinge uma criança, já é uma coisa difícil de suportar. Aquela criança pirracenta, que quer que todo mundo faça o que ela quer. Agora projetem isso numa sociedade universal, numa sociedade mundial. É o caos. Agora, o mais grave nisso tudo aqui, está aqui no versículo 5, dizendo o seguinte: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Irmãos, isso vai atingir a igreja. A palavra piedade, ela envolve a relação do homem com Deus. Está falando de religião. Está dizendo que, inclusive, no meio religioso, no meio evangélico, as pessoas serão assim também, ou seja, aquelas que não são verdadeiramente crentes. Porque a igreja está cheia de incrédulos. A igreja está cheia de pessoas apenas religiosas, que nunca conheceram verdadeiramente a Cristo, que nunca se converteram. A Bíblia diz que essas pessoas são agentes de Satanás, inclusive apóstolos de Satanás, dentro da igreja, para perturbar a igreja. Na Rússia e na China, por exemplo, todas as igrejas têm pessoas infiltradas pelo governo para controlar o que acontece nos cultos. Mas há pessoas infiltradas dentro da igreja sem serem agentes do governo. Pessoas que ainda não creem e que estão a serviço de Satanás para trazer escândalo, para trazer perturbação. Tem forma de piedade. Parecem crentes. Imitam os crentes. Conhece até a terminologia evangélica, ou seja, fala como crente, mas não vive como crente. Na intimidade, esses crentes são totalmente incrédulos. E a igreja vai se encher deles cada vez mais. Porque a Bíblia diz que no nosso futuro, daqui mais alguns anos, vai acontecer uma apostasia, um abandono da fé generalizado. A grande apostasia. E vai ser no bojo dessa grande apostasia, diz a Bíblia, que vai surgir o anticristo. Isso está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a gente vai ver. Então, todas essas pessoas com todos esses defeitos, elas estarão sendo religiosas, estarão apresentando alguma forma de piedade,
Nós já estamos vendo isso aqui no Brasil. Alguns líderes políticos aqui dentro do nosso país estão combinando de se tornarem evangélicos para controlar a igreja por dentro. E eu estou me referindo a líderes políticos que disseram isso com todas as letras, e o que eles disseram vazou. É fácil pretextar piedade, é fácil fingir religiosidade. Ainda mais essa religiosidade pentecostal e neopentecostal. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Por quê? Porque é uma falsa piedade, não há o poder de Deus na vida dessas pessoas. O apóstolo Paulo usa o exemplo aqui do tempo de Moisés, quando Moisés foi desafiado pelos magos do Egito, que quiseram imitar os milagres que Deus fez através de Moisés. E eles até conseguiram simular alguns desses milagres. Mas chegou o momento em que o poder de Deus não pôde ser imitado mais. Isso também vai acontecer na igreja, conforme o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque nesses tempos difíceis que virão, Deus não vai estar apático, Ele não vai estar indiferente, Ele não vai estar parado, Ele vai estar agindo. E Deus vai multiplicar o seu poder através da igreja, na vida daqueles verdadeiros crentes. E isso vai purificar a igreja. É claro que haverá uma grande perseguição, uma grande tribulação, mas o poder de Deus será visto por toda a terra, porque a Bíblia fala sobre isso, promete isso. E é preciso que a igreja seja purificada para o encontro com o Senhor. E o que vai purificar a igreja são as tribulações, são as perseguições. Então o poder de Deus vai se manifestar. E o que Deus vai realizar não vai poder ser imitado, nem mesmo pelo próprio anticristo. E olha que a Bíblia diz que o anticristo será um personagem carismático e muito poderoso, ele terá todo o poder do diabo para até mesmo fogo do céu fazer cair sobre a terra. Quando Jesus estava na terra, alguém lá andou pedindo para ele fazer descer fogo do céu para crer nele. Sabe por quê? Porque Elias, o profeta Elias, fez isso no Antigo Testamento. Aí pediram para Jesus fazer igual e ele não quis. Mas a Bíblia diz que o anticristo vai fazer. Por muito, muito menos do que isso, as pessoas estão adorando determinados líderes religiosos. Imagina quando chegar esse tempo. Os tempos serão difíceis, cada vez mais difíceis. E assim como Moisés teve que enfrentar Janes e Jambres no palácio de Faraó,
a igreja vai ter que enfrentar um bocado de falsos mestres, falsos apóstolos, realizando falsos prodígios. E isso já está acontecendo. Aqui diz que são homens de todo corrompidos na mente. Versículo 8. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Corrompidos, desviados da verdade de Deus, corrompidos pelo pecado, corrompidos por Satanás. E esses homens são réprobos, ou seja, com relação à fé, eles são rejeitados. Definitivamente eles não pertencem a Deus, foram rejeitados por Deus. Nunca foram eleitos, nunca pertenceram a Deus. Estão reservados para o dia da perdição, para o fogo eterno, segundo diz o apóstolo Pedro e o apóstolo Judas. Na verdade, desde lá do livro de Provérbios, que essas pessoas, segundo a palavra de Deus, elas já estão sentenciadas para a perdição. Lá em Provérbios diz que todas as coisas Deus fez para determinados fins. E até o ímpio para o dia da perdição. Então são réprobos, são eternamente rejeitados, nunca vão se converter. São inimigos de Deus de fato e de verdade. Desafiam a Deus, blasfemam contra Deus, perseguem os filhos de Deus, perseguem a palavra de Deus. Perseguem as instituições de Deus. Há poucos dias, um ativista político, ele disse que nós precisamos acabar com esse maldito casamento. Foram as palavras dele. O casamento é uma instituição divina. Chamar o casamento de maldito é blasfemar contra Deus. Mas, para encerrar, nós temos uma palavra de consolação no meio de todo esse futuro sombrio que está diante de nós. O versículo 9 diz: eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, se referindo a Janes e Jambres no Egito. Então, a vitória não é do mal, a vitória não é do ímpio, a vitória não é dessa sociedade desumana que vamos enfrentar. A vitória é de Deus e do seu povo. Porque eles não irão avante. Se fossem avante, seriam vitoriosos. Ir avante aqui significa vencer. Eles não irão vencer. Porque a vitória é de Deus e dos escolhidos de Deus. Deus está nos preparando para esses tempos. Do contrário, Ele não teria colocado isso aqui. Ele quer que nós sabemos o que vamos enfrentar, para que nós possamos nos preparar buscando a Ele
estudando e meditando na sua palavra, obedecendo a Ele, vivendo piedosamente, isto é, em comunhão com Deus em todo o tempo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós para possibilitar isso. Viver a vida cristã é a nossa missão, de cada um de nós, em todo o tempo, em todos os nossos relacionamentos, mesmo nas coisas mais simples. Precisamos levar a sério a vida cristã, a vida de comunhão com Deus, de obediência a Deus, porque os tempos são maus, os dias serão cada vez mais difíceis. Deus quer nos preparar para isto. Portanto, cabe agora a nós, sabendo dessas coisas, buscar cada vez mais intensamente a Deus, para que pelo seu poder nós possamos vencer todas essas coisas e nos preparar para tudo que vem aí, mas sabendo que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória é de Deus e do seu povo. Mas Deus quer que nós estejamos vigilantes, orando sem cessar em todo o tempo. Amém. Vamos cantar hino de número 400. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção, e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, agora te rogamos que tu apliques aos nossos corações a tua palavra, fazendo-a prosperar, desenvolver e dar frutos para o louvor da tua glória e para a nossa alegria.
nos apresentamos, Pai, diante de Ti, mediante da Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo nos consagre, nos santifique, nos prepares para tudo aquilo que temos diante de nós, diante do nosso futuro. Tu sabes todas as coisas, Tu nos conheces, conheces o nosso amor e sabes quem é eleito e quem não é. E nós te pedimos, Pai, que Tu não apenas confirmes a nossa fé, mas que também Tu nos concedas transmitir o Teu Evangelho e a fé que Tu nos destes para outras pessoas, até que o Teu povo se complete sobre a face da terra e venha dos céus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te rogamos, Pai, bênçãos sobre aquelas pessoas que nestes dias estão passando por necessidades especiais, por enfermidades, por problemas de calamidades naturais e por outras sortes de necessidades. Te rogamos que as Tuas bênçãos estejam socorrendo, estejam livrando e libertando a cada pessoa por quem nós temos orado, e conceda, ó Senhor, as bênçãos de que tem necessidade. Despede-nos com a Tua paz, dá-nos a Tua segurança, prepara-nos para mais uma semana de atividades e para todo o restante deste ano. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Sim. Amém, amém, amém. Quero assentar-se, por favor. Irmãos, o reverendo Diogo está hoje